Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. E muito obrigada por todos que estão aqui hoje, nesta noite. Eu sou Mariana Ferrer, sou ortopedista pediátrica, trabalho em Brasília e atuo somente na área de ortopedia e traumatologia pediátrica em Brasília. Hoje nós vamos fazer uma aula e a aula que eu trouxe é de um tema que eu gosto muito e trabalho muito, né? Eu tenho muito na minha prática clínica, que é a displasia do desenvolvimento do quadril. Então, vou trazer aqui alguns detalhes, um pouco da parte prática também do dia a dia e muito sobre o que é a displasia do desenvolvimento do quadril e também o que residente, né, principalmente o que residente precisa saber sobre a displasia do quadril. Aqui é um pouquinho da minha formação. Eu me formei em Brasília, fiz a minha residência também em Brasília, residência básica. Depois eu fui para Curitiba, para o Hospital Pequeno Príncipe, onde eu fiquei 1 ano. Depois eu fiz um fellow no Texas Scottish Rite em Dallas, em 2013. Em 2017 e 2018 eu fiquei em Boston, no Boston Children's, fazendo o quadril da criança e do adolescente, as cirurgias de reconstrução. Sou membro da SBOT, membro da SBOP, e fui preceptora da residência médica do Hospital do Paranoá, aqui em Brasília, de 2013 até 2024. Tá? Então, um pouquinho aí para vocês. Bom, então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a displasia do quadril. E aí eu quis trazer um pouquinho das nuances, como que é essa radiografia, o que a gente pode ver no quadril da criança. O primeiro ponto que eu trouxe foi a radiografia da criança normal, da criança que não tem alteração no desenvolvimento. Então aqui a gente vê uma radiografia de uma criança com 9 meses de idade. O núcleo de ossificação do fêmur, ele começa a aparecer entre 4 e 8 meses de idade. Então nessa época, aos 9 meses, ele é bem pequenininho, né? E o que nos interessa é ver realmente que ele está formado, né, que ele está ali centralizado na região do acetábulo, o resto da cabeça inteira cartilaginosa e tem alguns parâmetros, né, acetabulares, enfim, o ângulo acetabular ele pode variar conforme a criança vai crescendo. Então a gente sabe que ele é um pouco mais aberto, esse teto ósseo que a gente vê na radiografia, né? No entanto, tem um teto cartilaginoso também. Então o teto ósseo ele é mais aberto, né? O índice acetabular é mais alto nessa fase e depois ele vai diminuindo progressivamente com o crescimento da criança, porque o acetábulo também vai ossificando. Então aqui é a radiografia de uma criança com 9 meses, aqui uma radiografia de uma criança com 11 meses, né? Tem algumas que com 11 meses o núcleo de ossificação ainda está bem pequenininho, então depende da fase em que ele aparece. E aqui a radiografia de uma criança aos 8 anos de idade. Então a gente percebe que essa anatomia do fêmur proximal ela vai modificando com o crescimento da criança. Então a cabeça do fêmur ela vai ossificando com o crescimento da criança. Bom, então isso aqui falando sobre as radiografias e mais um pouquinho, né, adiante aí na aula eu vou mostrar os parâmetros, né, como que a gente mede essa radiografia da criança. E o que é a displasia do desenvolvimento do quadril? Bom, então a displasia é um espectro muito amplo. Ela pode ser leve, moderada e grave, que consiste aí na luxação do quadril. Então o quadril ele pode ter um formato que a gente diz que é um formato mais raso, com a cabeça que não está totalmente luxada, né? Então aquilo ali a gente sabe que no longo prazo vai gerar artrose naquele quadril. Ela pode estar subluxada e ela pode estar totalmente luxada, com a luxação mais alta. Então, tem realmente diferentes espectros. E aqui trazendo, então, algumas radiografias mostrando isso. Então, a gente consegue ver radiografia de criança pequena com a luxação, ou seja, a cabeça do fêmur não está articulada no acetábulo, na região do quadril. Aqui a gente vê já de crianças maiores, de adolescente, né? E algumas mostrando, então, a displasia em que o quadril ele está fora da articulação do quadril, mas não está se articulando lá em cima com o ilíaco, e a outra que a gente vê a luxação das duas articulações, a direita e a esquerda. E aí a gente também tem aqueles quadros de displasia, que era displasia leve, né, que o quadril ele não estava descentralizado
na época em que era bebê e que depois a criança cresce, vira um adulto e aí descobre-se essa displasia, em que o ângulo centro-bordo está diminuído, isso gera um estresse no bordo lateral do acetábulo e também na cabeça do fêmur, né? E aí a gente consegue ver aí essas alterações na articulação dos quadris. E aqui trazendo também para a nossa realidade o exame de ultrassonografia dos quadris. E mais para frente eu vou falar da classificação de Graf e mostrando aí as diferentes medidas, né, as diferentes alterações que a gente pode ver com quadris centralizados, que são aqueles que vão até o Graf 2C, que a gente vê na parte superior, e os quadris que estão descentralizados, que são esses que a gente vê na parte inferior do slide. Mais um pouquinho adiante eu vou falar. Então, o que é a displasia do desenvolvimento do quadril? É uma entidade caracterizada por alterações anatômicas que desfavorecem a contenção concêntrica da cabeça femoral e o desenvolvimento da articulação do quadril. Ela é mais prevalente em meninas, então cerca aí de 6 a 8 para um menino, mais no quadril esquerdo, cerca aí de 60%, pode ser bilateral também, e a gente sabe que ela pode ser mais alta em populações que têm alguns hábitos diferentes. Por exemplo, os índios americanos, eles levam as crianças, eles carregam as crianças de forma que eles ficam em charutinhos e numa mochilinha, né, com os quadris bem aduzidos, envoltos por um charutinho. O que isso faz é que ele favorece a formação da displasia nos quadris. Diferente dos nossos índios brasileiros, por exemplo, que carregam as crianças encaixada, né, com as pernas abertas, como se fosse um sapinho encaixada na região da cintura. E isso favorece a formação de uma articulação concêntrica, ou seja, a probabilidade que essas crianças tenham displasia no futuro é muito menor comparada àquelas crianças que eram levadas em charutinhos, né? E ela é mais rara aí também em negros e chineses. E no Brasil a gente tem muita miscigenação, né? Então a gente tem uma população muito misturada, então nem sempre isso se aplica à nossa população. Bom, a gente sabe que tem algumas condições que são predisponentes para a formação da displasia do quadril. Então, de longe, pélvico e história familiar. Então, o bebê que fica pélvico, o que acontece? A pelve da criança está encaixada dentro da pelve da mãe. Quando o bebê fica cefálico, ele consegue movimentar as perninhas, né? Então ele fica chutando ali toda hora, de forma que esse movimento da cabeça do fêmur no acetábulo favorece a formação da articulação do quadril. Então, o fato da criança estar chutando e se movimentando com as pernas soltas, isso favorece essa formação do encaixe da articulação do quadril. Quando a criança fica pélvica, ela não tem esse movimento livre para favorecer essa formação da articulação do quadril. Então, não é só o fato da criança estar mais imobilizada ou numa posição, né, na posição, como se fosse a posição de Buda, por exemplo. Então, o fato é que ela não faz esse movimento que estimula a formação da articulação do quadril. Além disso, tem algumas crianças que ficam na posição pélvica e ficam com as pernas estendidas. Então, isso também desfavorece a formação adequada da articulação do quadril. As pernas ficam estendidas, às vezes os joelhos podem nascer até duchados, né, pela posição que fica. A gente vê algumas crianças que nascem nessa posição e isso favorece a formação, então, da displasia do quadril, né? A história familiar positiva, então, se a mãe tem ou teve displasia do quadril, a avó, a gente tem que ficar de olho, né, especialmente nas meninas, que é a mais prevalente. Gestação gemelar ou múltipla, também porque as crianças têm menor mobilidade dentro da barriga da mãe. A mãe que é primípara, então aquele útero que ainda não se dilatou, né, com o tempo, ele não tem aí uma capacidade volumétrica tão grande, também desfavorece, né, esse movimento do quadril. O oligodrâmino também, então tem o líquido diminuído, isso desfavorece a movimentação e a formação da articulação do quadril. A gente também tem outros fatores que podem favorecer isso. Então,
frouxidão ligamentar, as alterações como torcicolo congênito, metatarso adulto, recurvato do joelho. Então, isso também pode estar associado à displasia do desenvolvimento do quadril. O uso de fraldas e enfaixamentos inadequados. Então, como eu falei, as crianças que são mantidas em charutinhos, né, enfaixadas com os quadris aduzidos, isso desfavorece a formação adequada daqueles quadris. Então, a gente tem que deixar as crianças pequenas com os quadris soltos, né? Tem algumas maternidades que orientam a fazer charutinho nas crianças, então isso não é adequado. A gente pode enrolar as crianças aqui na parte de cima, mas precisa deixar os quadris mais soltos. Então, na hora de colocar a manta, na hora de fazer esse charutinho, a gente não pode apertar tanto os quadris a ponto de aduzi-los e impedir o movimento desses quadris, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui lembrando, então, esses pacientes que nascem com a luxação do joelho podem ter a displasia do quadril, paciente que tem um torcicolo congênito, metatarso vário. Então, a gente sabe que são deformidades, são alterações associadas aí depois que a criança nasce. Então, é muito importante a gente sempre ficar atento. A criança está com torcicolo congênito, avalie o quadril. Metatarso vário, avalie o quadril. Recurvato do joelho, avalie também o quadril, porque a gente pode estar aí de frente para um bebê com displasia do desenvolvimento do quadril. Bom, então, o principal estímulo para formação adequada da articulação do quadril é que a cabeça do fêmur esteja encaixada no acetábulo. Então, isso é que vai estimular a formação desse quadril de forma concêntrica. Então, o crescimento normal do acetábulo, ele depende do fêmur proximal, da cartilagem articular, da cartilagem acetabular, da cartilagem trirradiada e do crescimento dos ossos adjacentes. Então, o que a gente sabe da fisiopatologia dessa articulação? A gente sabe que a instabilidade inicial pode levar a uma displasia. E a deficiência mais típica é na porção anterior ou anterolateral do acetábulo, né? Isso falando de displasia do desenvolvimento do quadril típica, né? A displasia ela pode levar a subluxação ou um deslocamento gradual, né? Então, a criança que tem um quadril instável, aquele quadril pode ficar localizado, né? A cabeça do fêmur pode ficar fora do acetábulo de forma fixa, né? Então, e levando a essa má formação da articulação do quadril. E a gente sabe que a luxação crônica, ou seja, o mau posicionamento da cabeça do fêmur, ele pode levar a um espessamento do pulvinar. O que é o pulvinar? É aquela gordurinha que fica lá dentro, no fundo do acetábulo. Então, ele vai espessando, porque ele vai ocupar o lugar, né, que está vazio, que não tem a cabeça do fêmur ali localizada. O ligamento redondo, então vocês podem ver aí na imagem, ele fica mais alongado, né? Ele engrossa e alonga. O ligamento redondo na criança que tem um quadril locado, que tem um quadril centrado, ele é bem curtinho, né? E quando a cabeça do fêmur está fora da sua posição, ele fica bem alongado e mais espesso. Também pode ter a hipertrofia do ligamento acetabular transverso. Esse é a porção medial, anteromedial da cápsula. Então, o ligamento acetabular transverso é um espessamento na porção anteromedial ali da cápsula. E aí, como a cápsula fica alongada, porque a cabeça está descentralizada, então ela está aqui, essa cápsula ela fica bem alongada e esse ligamento que está localizado ali na porção fica mais espessado. E a cápsula do quadril ela fica bem alongada. O ligamento do ilho-psoas, bom, o ilho-psoas, ele vem lá da parte superior da pelve e tá fixo no pequeno trocânter. Então, quando a cabeça ascende, o pequeno trocânter, veja na imagem, ele fica também mais para cima, ele ascende. E o ilho-psoas, ele fica passando ali pela frente da cápsula e forma um obstáculo ao reposicionamento, à centralização, né, nova centralização da cabeça do fêmur. Então, essa cápsula ela fica alongada, com o ilho-psoas passando na frente dela, e aí dá um formato como se fosse em ampulheta dessa cápsula articular. Além disso, com o tempo, a gente pode ver as alterações anatômicas que vão se formando. Então, pode ter o aumento da antiversão femoral, o achatamento da cabeça femoral, porque ela não está localizada ali dentro do acetábulo,
o aumento da anteversão acetabular. O acetábulo ele vai ficando mais raso, né? O aumento da obliquidade e diminuição da concavidade do teto acetabular, ou seja, a gente tem um teto acetabular. Como o quadril não está mais encaixado, ele vai ficando mais raso, né? Então ele perde aquele formato de concha e fica com um formato então mais raso, como se fosse um formato de colher, por exemplo. E o espessamento da parede acetabular medial, né? Então ele costuma ficar ali mais engrossado. E aqui mostrando então essas alterações anatômicas que vão acontecendo com a luxação da articulação do quadril. Bom, então vamos passar agora para o exame físico. Então, no recém-nascido, a gente procura a história clínica, o bebê está pélvico, tem história familiar, então a gente faz um pequeno rastreio e o exame que é realizado em todas as maternidades pelo neonatologista é o teste de Ortolani. Acontece que o teste de Ortolani, ele vai conseguir pegar aquelas crianças que têm a displasia instável, né, que tem um quadril descentralizado. E aquelas crianças que têm um quadril centralizado? Elas vão ter Ortolani negativo, né? Então, um quadril que é um GRAF 2C, vou mostrar mais para frente, ela pode não ter a instabilidade, ela pode não ter o Ortolani positivo, né? Isso é uma questão que a gente tem que pensar. Por quê? Porque com isso a gente está deixando passar alguns diagnósticos, né? Fazendo somente o teste de Ortolani, a gente pode estar deixando passar alguns diagnósticos. Por isso que é importante saber da epidemiologia, se, né, tem esses fatores de risco, além do teste de Ortolani que é realizado na maternidade. E aqui, como a gente pode ver, então o teste de Ortolani é o teste que é feito com os quadris fletidos, e aí a gente faz uma manobra de abdução. Então observe que quando o quadril está fletido, naquela primeira imagem, a cabeça do fêmur está luxada. E quando a gente faz a abdução, ela realoca, ou seja, ela volta para a posição dela. E com isso a gente sente um ressalto da cabeça do fêmur. Então ela faz um ressalto e encaixa novamente ali dentro do acetábulo, tá? Então essa é a manobra de Ortolani. A cabeça está luxada e a gente faz a manobra de redução e sente como se fosse o clique, né? Mas é mais esse ressalto que a gente sente com a mão. A manobra é realizada de um lado e depois do outro, tá? A gente não faz a manobra simultânea, a gente faz cada um de uma vez. E a manobra de Barlow é o oposto. Então é o quadril que está centralizado e a gente faz a adução e aí aquele quadril luxa, tá? Então lembrando que na maternidade é feita essa manobra de Ortolani. Essa manobra, ela cai na nossa prova do TEOT, inclusive no teste prático, né? Existe um baby hip, que é um modelinho, em que a gente faz essa manobra e aí a gente consegue sentir. Então, faz o movimento de flexão e adução, e aí a gente consegue sentir aí esse ressalto da cabeça do fêmur na nossa mão, né? Com os dedos que estão posicionados na parte lateral dos quadris. Além disso, outras alterações a gente pode ver nas crianças que têm displasia do desenvolvimento do quadril e tem a luxação. Então, a gente pode ver essa assimetria das pregas com assimetria no teste da abdução. Então, a abdução a diferença da abdução, a diminuição da abdução do quadril é um dos principais sinais clínicos que a gente vê na criança depois de algum tempo, normalmente depois dos 6 meses de idade. Por quê? Porque antes disso, a criança tem o teste de Ortolani positivo, então a gente sente o ressalto, o quadril reduz e ela consegue abduzir. Só que em determinado momento ele pode adotar a luxação fixa e aí ele perde, então, esse sinal de Ortolani, e aí quando a gente faz a abdução dos quadris, o lado que está luxado, ele não abduz tudo, né? E o outro, ele relaxa totalmente. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver aí no topo, a criança que não tem a abdução completa do quadril direito, porque ele está luxado, e no esquerdo a gente vê que ela consegue fazer a abdução completa, né? Com isso, a gente tem a impressão que o quê? Que a coxa está mais curta, né? Porque o quadril ascendeu e tem uma assimetria das pregas da coxa, né? Como se ela estivesse encurtada, né? Além disso, tem outras linhas que a gente pode ver, né? E palpar para avaliar essa luxação. Então, tem a linha de Klizik, que é uma linha traçada entre o grande trocânter e a espinha ilíaca antero superior. E essa linha, ela divide o umbigo ao meio quando o quadril está
tá locado, né? Tá centralizado. Quando o quadril está luxado, ela passa abaixo do umbigo, como vocês podem ver aí nessa imagem que está no meio. E a linha de Nelaton também é referente à displasia do desenvolvimento do quadril e é traçada entre a tuberosidade isquiática e a espinha ilíaca antero-superior. No quadril que está centralizado, o grande trocânter fica abaixo dessa linha. No quadril que está luxado, ele vai ficar acima aí dessa linha, como vocês podem ver nessa imagem mais inferior. Bom, então na criança maior, ela pode apresentar uma contratura em adução das coxas, o desaparecimento do ortolane do Barlow ali por volta dos 6 meses, a dismetria dos membros inferiores, sinal de galease, vou mostrar para vocês, postura em rotação externa do membro, no membro que está luxado, o sinal da telescopagem, ele pode ou não estar presente, uma hiperlordose lombar, quando a criança começa a andar, ela começa a andar, fica parecendo uma chancerina, então ela adota uma posição de hiperlordose lombar, proeminência do trocânter maior, marcha em Trendelenburg. O que é a marcha de Trendelenburg? Ela é caracterizada pela insuficiência do glúteo médio. Então, o que acontece? Quando o quadril está luxado, aquele trocânter ele fica acendido e a gente tem um desbalanço da musculatura, né? Isso pode gerar uma insuficiência do glúteo médio. E aí, existe o sinal de Trendelenburg. E o que é isso? A criança, se a gente pedir para ela ficar com um apoio monopodálico, ou seja, para levantar uma das pernas e ficar com apoio só com um pé no chão, no lado que está luxado, aquele glúteo vai estar insuficiente. Então, por exemplo, se ela ficar no apoio monopodálico à direita e ela tem a luxação do quadril à direita, o que acontece é que ela não vai conseguir sustentar a pelve reta por muito tempo. Ela vai acabar cedendo, né? E aqui eu vou mostrar, então, alguns sinais para vocês. Então, a diminuição da abdução, justamente porque o quadril está luxado, como vocês podem ver aí na imagem. A simetria das pregas, mostrando aí a diminuição da abdução. O sinal de galease, então o sinal de galease a gente faz com os dois joelhos fletidos e no quadril que está luxado, ele fica mais baixo. Mostrando aí também a simetria dos membros, um membro mais curto que o outro. E o teste, né, de Trendelenburg, que caracteriza a insuficiência do glúteo médio e então a pelve cede. E aí mostrando também a criança com os quadris luxados e que apresenta essa hiperlordose lombar, também por insuficiência da musculatura. Bom, então a partir disso a gente tem algumas suspeitas. E quais são os exames de imagem, então, que a gente vai solicitar para essa criança? Então, ao nascimento, o exame que a gente solicita é a ultrassonografia, e a ultrassonografia feita pelo método de Graf, que é um método estático. A gente precisa de uma imagem bem feita para poder tirar as medidas, para poder aferir essas medidas. Por que a ultrassonografia é o exame de escolha? Porque, como eu disse lá no início, a cabeça do fêmur ela começa a ossificar entre 4 e 8 semanas de vida. Então, se a gente fizer uma radiografia naquela criança pequena, a gente não vai ver o núcleo de ossificação da cabeça ainda. E a gente não tem parâmetros para medir, né, se essa cobertura para a cabeça do fêmur está suficiente ou insuficiente, né? E aí, enfim, de 6 meses em diante, normalmente a gente pede o controle com a radiografia de bacia para avaliação, então, da displasia. Então, lembrar que sempre ao nascimento o exame de escolha é a ultrassonografia, não peça radiografia de bacia. E bom, eu vou falar um pouquinho aí sobre o método de Graf. Então, o Dr. Graf é austríaco, teve recentemente aqui no Brasil pela primeira vez, num curso feito pelo Instituto Graf, né, o Instituto Graf das colegas aí muito renomadas, a doutora Giovana Braga, que é radiologista, especialista em ultrassonografia do quadril infantil, a doutora Suzana Braga, que é ortopedista, a Natasha Vogel, também ortopedista, o doutor Alexandre Lorenzo, aí, que dá um grande suporte também. Então, foi um curso ministrado, assim, um excelente curso para a gente ter um melhor entendimento da ultrassonografia no quadril pediátrico. E, bom, o que a gente consegue visualizar no quadril da criança por meio da ultrassonografia? Muita coisa, muita coisa. Então, a gente consegue ver se a cabeça do fêmur está centralizada ou se ela está descentralizada. E, além disso, com os parâmetros
né, de medidas, a gente consegue ver se ela tem cobertura suficiente ou insuficiente, já caracterizando uma displasia do desenvolvimento do quadril. E quando a gente faz a ultrassonografia, que é uma imagem mostrando, a gente consegue ver a cabeça do fêmur, a gente consegue ver o grande trocânter, a borda, né, a gente tem essa lista de verificação anatômica para poder avaliar se a cabeça do fêmur está centralizada ali no acetábulo, no ilíaco, né? Então, a gente tem um checklist, que é o checklist 1, que é feito. Então, o primeiro a gente vê a borda osteocondral, depois a cabeça femoral, prega sinovial, a cápsula articular, o lábio, a cartilagem, o teto ósseo e a borda óssea, que é bem o ponto de virada ali do teto ósseo, né, que está assinalado no 9. E a gente vê a gente verifica, que é o checklist 2, a gente verifica se tem usabilidade. Então, a gente checa o bordo inferior do ilíaco, a secção transversal, ou seja, se ele está realizado no local adequado, então se o transdutor foi colocado no lugar adequado ali do ilíaco, e o lábio acetabular. Então, essa é a ultrassonografia, são imagens estáticas, a gente precisa dessa imagem muito bem feita, tanto à direita quanto à esquerda, para poder avaliar melhor esse quadril. Aqui é a sugestão de um vídeo para entender melhor. O Dr. Graff está explicando, ele está disponível no YouTube. É um vídeo que ele orienta, né, como é feito. Então, ele desenvolveu uma caminha, né, em que é colocada a criança. Então, é o posicionador da criança. A criança fica na posição lateral para a visualização de um quadril e na posição em decúbito lateral de um lado e depois do outro, para a gente poder fazer a imagem. E como eu disse, a gente precisa de uma imagem bem feita do quadril direito e uma imagem bem feita do quadril esquerdo para poder fazer aquelas medidas, né? Para poder fazer o checklist e então fazer a aferição das medidas. Então, esse vídeo eu acho que é muito útil, é uma sugestão para vocês procurarem no YouTube e visualizarem, entenderem mais sobre a ultrassonografia do quadril e a importância que ela tem para os bebês e para o diagnóstico. Então, aqui eu estou mostrando duas ultrassonografias completamente diferentes. Então, uma que mostra um quadril centralizado, né, ele está bem locado, e o outro mostrando o quadril luxado. Então, como vocês podem ver na primeira imagem, o quadril está centralizado dentro do osso do ilíaco e na outra ele está descentralizado. E aí uma imagem anatômica mostrando como é que fica, né, essa cabeça quando ela está luxada. Então, observe que a gente vê a cabeça do fêmur redondinha, o ligamento redondo e o ponto onde ele se fixa, né, lá no fundo do acetábulo, né? Então, para vocês visualizarem como que fica isso na ultrassonografia e como que fica isso do ponto de vista anatômico. E aqui mostrando, então, como é realizada a medida, né? Então, vou só passar mais um slide mostrando a classificação de Graff. Então, ele classifica em tipo 1, que é o quadril normal, o tipo 2, e aí vem 2A, 2B e 2C, e nesses tipos o quadril está centralizado. A partir do tipo D, ele está descentralizado, né? Então, aqui a gente consegue ver essas imagens. Então, nas imagens de cima, a gente vê que a cabeça do fêmur está centralizada, ela está alocada dentro do acetábulo, né? E a gente vendo ali o bordo do ilíaco. E nas imagens de baixo, a gente vê que ele está descentralizado, né? Então, ele está fora da articulação aí do acetábulo. Então, é muito importante que a gente saiba como é feito esse exame. Eu acho que é muito importante para o ortopedista saber executar o exame também, porque não são todas as pessoas que sabem realizar esse exame. E esse exame é fundamental para o diagnóstico precoce. Então, se a gente consegue ter o diagnóstico precoce e consegue tratar adequadamente essas crianças, né, ainda nos primeiros dias de vida, isso seria o ideal no nosso país, né? A gente iria modificar a história de vida dessas crianças. Então, uma criança que teve um diagnóstico só com 1 ano de idade é totalmente diferente da criança que teve o diagnóstico com dias, né? Dentro do primeiro mês de vida. Então, ela tem um prognóstico, ela tem um tratamento totalmente diferente nessas duas ocasiões.
Então, se a gente souber diagnosticar, se a gente souber fazer essa ultrassonografia, a gente com certeza consegue mudar a vida aí de uma criança. E aqui mostrando, então, os parâmetros radiográficos. Então, eu falei sobre a ultrassonografia, que é feita na criança pequena. Depois, quando o quadril já começa a ossificar, ou seja, a bolinha da cabeça do fêmur começa a aparecer, a gente já faz a radiografia para poder, né, visualizar melhor. E essa radiografia é uma radiografia que cai na prova, tá? Então, ela pode cair tanto na prova escrita quanto na prova prática. A gente sabe que pode cair ali a imagem para a gente desenhar, né, para fazer essas linhas. Então, quais são essas linhas? Primeira linha que a gente tem é a linha de Hilgenreiner, que é essa linha que une as duas cartilagens trirradiadas, essa linha que está na horizontal. Depois, a linha de Perkins, e ela fica perpendicular à linha de Hilgenreiner, lateral na borda do acetábulo. Então, se a gente tem um acetábulo, ela passa no bordo lateral do acetábulo. Com isso, a gente divide o quadril, cada quadril traçando essas linhas, em 4 quadrantes. Então, a gente tem um quadrante ínfero-medial, ínfero-lateral, súpero-medial e súpero-lateral. O quadril está centralizado quando ele está no quadrante ínfero-medial. E se ele não estiver localizado ali, ele está fora da articulação, ele está luxado. Então, como a gente consegue ver nessas duas imagens, o quadril direito, ele está no quadrante ínfero-medial e o quadril esquerdo está no quadrante superolateral. Além disso, a gente traz também o arco de Shenton, que ele fica entre a borda superior do forame obturatório e a borda medial do colo femoral. Então, a gente vê que é traçado um arco no quadril que está centralizado. No quadril que está fora, a gente vê que que é uma quebra do arco de Shenton. E o índice acetabular, que é formado pela linha de Hilgenreiner e uma tangente à margem ossificada do teto acetabular, ou seja, a gente traça a linha do teto acetabular. E aí essa angulação vai dizer para a gente aí se tem displasia do desenvolvimento do quadril. Essa angulação ela muda conforme o crescimento da criança, porque o bordo ósseo, né, o teto ósseo, ele vai ossificando cada vez mais e vai modificando. A gente tem no início um teto cartilaginoso que é espesso e com o tempo, com a ossificação, ele vai baixando e vai tendo melhor cobertura aí do teto ósseo. Então aqui mostrando, né, mais uma vez essas linhas, Hilgenreiner, Perkins, o índice acetabular, a cartilagem trirradiada ali, que é exatamente onde a gente traça a linha de Hilgenreiner, e mostrando também onde é o ponto do bordo lateral do acetábulo. E aí depois, que já cresceu um pouco mais, a gente traça o ângulo centro-borda, né? Então, o que é o ângulo centro-borda? É um ângulo formado pela linha de Perkins e uma linha que sai do centro da cabeça do fêmur até a borda lateral do acetábulo. Então, esse ângulo é o ângulo do centro-borda. Então, o ângulo de centro-borda de Wiberg, que foi, né, o autor que descreveu. E essa angulação é considerado normal acima de 20 graus, e se estiver abaixo de 20 graus é considerado displásico, tá? E ele é confiável, então a gente usa normalmente esses parâmetros para adolescente e para adulto. Bom, tratamento. O tratamento vai depender do grau de deslocamento da cabeça, gravidade da displasia e idade da criança, né? E aí eu vou dar uma pincelada aqui no tratamento para vocês, não vou dizer tudo, é um assunto que não se esgota, né? A displasia do desenvolvimento do quadril é muito densa, então tem muito a se discutir, mas dando aqui um pouquinho de pincelada e botando vocês para pensar aí também um pouquinho. Bom, então o diagnóstico precoce, ele vai definir tratamento, né? Então, com o diagnóstico precoce, a gente pode fazer a centralização da cabeça e evitar as grandes complicações da articulação do quadril. Então, o nosso objetivo, de fato, é fazer esse diagnóstico precoce para evitar essas complicações. E aí, quando a gente faz o diagnóstico precoce, o que a gente quer é manter essa cabeça para dentro da articulação, para dentro do acetábulo. A gente sabe que o quanto antes essa cabeça for encaixada, melhor o prognóstico para essa criança, porque o acetábulo vai se desenvolvendo. E o pico de desenvolvimento do acetábulo, o pico de remodelação do acetábulo, acontece nas primeiras 12 semanas de vida. Então, os artigos do Dr. Graf, tem até o livro dele também, mostrando isso,
que ele tem um pico de desenvolvimento, a melhor plasticidade de desenvolvimento desse quadril nos primeiros 3 meses de vida. Então, se a gente encaixar esse quadril, né, a gente está garantindo o melhor prognóstico para essa articulação. O suspensório de Pavlik, ele mantém os quadris fletidos e abduzidos, e isso vai garantir, né, fazer com que a cabecinha fique encaixada. A tira anterior, então, faz a flexão dos quadris e a tira posterior, ela limita esse movimento de adução dos quadris. Então, ela mantém o bebê de forma que é dinâmica, então ele continua mexendo. Então, lembra quando eu falei lá do bebê pélvico, que ele não tem esse movimento que estimula a formação do acetábulo? No Pavlik, o bebê tem isso, né? Então, a gente reposiciona a cabeça do fêmur de forma que ela fica ali no acetábulo, estimulando esse desenvolvimento. E aí nós temos também outros tipos de imobilizações, outros tipos de órteses que também fazem essa função, né? Então, temos Tübingen, temos o Iffeld, temos o Van Rosen, temos o Rhino Brace. Então, a gente tem vários tipos, todos com o mesmo objetivo, de trazer a cabeça do fêmur e centralizá-la dentro do acetábulo, né? Atualmente, o que a gente mais usa aqui é o suspensório de Pavlik, com ótimos resultados, mas se eventualmente tiver alguma coisa, não se adaptou ao suspensório, teve alguma complicação, tem outra patologia associada, tem essas outras opções que também garantem um bom posicionamento da cabeça do fêmur. Bom, a redução incruenta. Então, o que é a redução incruenta? Então, ela consiste no posicionamento da cabeça do fêmur dentro do acetábulo e confecção da imobilização gessada. Normalmente a gente utiliza quando a órtese não foi eficaz, quando o diagnóstico foi um pouco mais tardio e a gente já não consegue manter o bebê, já está grande, não fica na órtese. Então a gente faz esse tipo de tratamento em que a gente vai manter também o quadril fletido e abduzido para poder estimular essa formação da articulação do quadril, né? Então é um tratamento aí que é empregado. E aí vamos supor que a gente pega uma criança com mais de 6 meses de idade. Ela não tem idade mais para usar um suspensório de Pavlik, por exemplo. E aí a gente precisa fazer uma redução, né? A gente está pensando na redução incruenta. Mas e aí, se não der certo? Né? Então a gente tem que sempre, quando a gente leva o bebê para o centro cirúrgico para confecção de um gesso, vislumbrando uma redução incruenta, a gente tem que prever que, se essa redução incruenta não acontecer, a gente tem que ter habilidade para fazer a redução cruenta, ou seja, a redução aberta. Então, se você for levar um bebê para o centro cirúrgico para poder fazer uma redução fechada versus aberta, saiba que você tem que estar com o material preparado, tem que estar com tudo pronto, com auxiliares, para, se necessário, fazer a redução aberta desse quadril. E o que pode, quais são os fatores que podem impedir essa redução fechada? Então, fatores extra-articulares, entre eles o iliopsoas, que é a musculatura que está passando ali na frente do quadril, o adutor longo, né, que também pode estar tracionando e impedindo essa redução da cabeça do fêmur. E intra-articular, então uma série de alterações que ali estão. A inversão do lábio, a hipertrofia labral, o ligamento acetabular transverso, o ligamento redondo, que está espesso, que está alongado, aquela hipertrofia do pulvinar lá dentro. Então, uma série de alterações que podem impedir essa redução fechada. E aí a gente parte para a redução aberta, quando tem a falha dos métodos incruentos, né? E também quando tem um diagnóstico tardio. Então, quando você pega uma criança mais velha, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, você sabe que você vai ter que fazer uma redução aberta, você tem que entrar com tudo, né, com capacidade para reduzir esse quadril e reduzir de forma satisfatória, porque a articulação só vai remodelar, só vai refazer se você tiver uma redução concêntrica, a redução satisfatória dessa articulação do quadril. E aí nós temos basicamente 2 vias de acesso, que é a via medial e a via anterior. A via medial a gente faz nas crianças menores, né, abaixo aí de 18 meses, e nas crianças maiores por via anterior, né? Então aqui eu coloquei a definição de 18 meses, mas a gente já pode fazer via anterior nas crianças aí um pouco acima de 1 ano, de 15 meses, né? Pode fazer a redução por via anterior, especialmente se você tem maior habilidade por executar a técnica por via anterior. A via medial, ela exige
maior técnica e habilidade, porque pode haver lesão dos vasos que vão para a cabeça do fêmur, né, da circunflexa, e aí isso gera necrose da cabeça do fêmur. Então, tem que ser em mãos que são habilidosas, que têm experiência em fazer a redução medial. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da redução por via anterior, para que vocês possam visualizar aí o que é feito. Então, o que a gente faz normalmente? Tenotomia do ilipsoas, correção da inversão do lábio, a ressecção da hipertrofia labral, a tenotomia do ligamento acetabular transverso, que é aquele espessamento que tem na parte medial, né, da cápsula articular, a ressecção do ligamento redondo, que ele está grande, hipertrofiado, está ocupando ali aquele espaço dentro do acetábulo, a aplicatura da cápsula articular, a ressecção do pulvinar, aquela gordurinha que fica localizada lá dentro, que ele fica hipertrofiado. E por via anterior a gente consegue fazer capsulotomia adequada, procedimentos acetabulares se forem necessários, então osteotomia acetabular, é uma incisão em biquíni, uma incisão anatômica, né, que ela fica escondida ali na calcinha, no biquíni, na cueca, e ela é ideal se a gente está pensando, se a gente está vislumbrando as osteotomias, né, logicamente. As osteotomias, normalmente, elas são indicadas nas crianças com mais de 18 meses, então, até lá, a gente pode, né, tentar as reduções sem a execução da osteotomia, seja femoral encurtadora e derrotatória, e com ou sem a pélvica, né? E os objetivos são trazer uma sustentação, melhorar a cobertura do teto ósseo e restaurar a biomecânica da articulação do quadril. Então, mostrando aqui um pouquinho da técnica, que é o iliopsoas, então note que ele passa na frente da articulação do quadril e impede aí essa descida, né, da cabeça do fêmur, então ele fica cruzando e é um obstáculo à redução. Aqui mostrando então esse ligamento pulvinar bem hipertrofiado, né, então veja que ele fica bem espesso, no quadril que está bem locado, ele é bem pequenininho, ele não fica espesso como esse. Aqui mostrando então também a aplicatura da cápsula, né? Então a cápsula fica bem alongada e a gente precisa diminuí-la para trazer esse quadril para o centro do acetábulo. E aqui mostrando também um pouquinho da osteotomia, a osteotomia femoral, para poder fazer a redução. Então, quando a gente faz a redução e a cabeça fica sob tensão, a gente precisa fazer a osteotomia. E algumas osteotomias pélvicas, né, podem ser realizadas, então, para ter melhora da cobertura do teto acetabular. Então, entre elas, Pemberton, Dega, San Diego, Salter. Então, aqui a gente consegue ver de que forma elas melhoram. Então, você precisa de maior cobertura, né, maior teto. Então, é a forma como essas osteotomias são realizadas. Aqui mostrando um pouquinho só, né, de alguns casos. Aqui a redução cruenta realizada com encurtamento, né, osteotomia encurtadora e derrotatória do fêmur, a osteotomia acetabular bilateral, um caso muito grave. E aqui mostrando também outros casos, osteotomia da pelve, junto com a osteotomia do fêmur proximal. E isso aqui trazendo então para vocês só um pouquinho do tratamento cirúrgico que a gente pode fazer. Se a gente for entrar no tratamento cirúrgico para displasia, enfim, as técnicas são diversas, a gente pode empregar diferentes técnicas para determinados casos, mas o que a gente quer é trazer a cabeça do fêmur para o acetábulo, garantir maior cobertura do teto e restaurar aquela anatomia, de modo que a criança cresça com o quadril centralizado. Tá? Então, esse é o principal objetivo. E lembrando que o que a gente quer mesmo é ter o diagnóstico precoce para tratar bem essas crianças. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é entender um pouquinho mais, né, da anatomia do quadril, da anatomia da displasia do desenvolvimento do quadril. O diagnóstico precoce ele é essencial no tratamento. Então, a gente quer fazer o diagnóstico dessas crianças, tratar essas crianças de forma adequada para que elas tenham aí saúde dos quadris para se desenvolver. Ultrassonografia é realizada nas crianças mais novas, normalmente para as crianças abaixo dos 6 anos a gente solicita a ultrassonografia e acima, 6 anos não, desculpa, 6 meses, e acima dos 6 meses a gente solicita as radiografias.
tá? Então, acho que essas são as principais mensagens aí dessa aula. A gente tem muito ainda o que conversar sobre displasia do desenvolvimento do quadril. Tem muitos trabalhos, muitas linhas de pesquisa nesse sentido, sempre visando aí o melhor para o nosso paciente, né? E a melhora da anatomia do quadril. Então, no cenário ideal aqui do nosso Brasil, eu acho que o cenário ideal seria se a gente pudesse fazer a ultrassonografia para todas as crianças nascidas vivas. Porque com isso a gente ia ter diagnóstico assertivo, saber se esse quadril está centralizado ou descentralizado, se ele tem displasia, né? Então, como eu mostrei, tem quadris que são GRAF 2, 2C, que são quadris graves e que podem não ter o ortolano positivo e a gente deixa passar esse diagnóstico aí em algumas crianças. Então, no cenário ideal, se a gente pudesse fazer ultrassonografia para todas as crianças, né, seria muito, muito bom, tá? Então, isso aqui é uma mensagem para vocês, né, um pouco mais sobre a displasia. E, bom, no nosso curso de ortopedia pediátrica, a gente tem várias aulas abordando diversos temas da ortopedia pediátrica e traumatologia pediátrica, então também tem dos temas de fratura e trazendo um pouco mais para vocês. Eu abordo tanto do ponto de vista prático, como vocês puderam ver na aula, né? Então não é só o conteúdo voltado para a prova, mas é para vocês entenderem, né? Porque no momento que você começa a compreender a fisiopatologia da doença, como é que aquela doença ocorre, como é que é aquela articulação, você, enfim, entende a doença, entende como que você vai seguir com o tratamento, como você vai orientar o paciente, né? Então, eu gosto de elaborar as aulas para que a gente tenha, tanto na prática, na vivência, quanto, né, também para executar as provas. E no final de cada aula eu sempre coloco questões referentes àquela aula, né, aquele tema que caíram no taro. Então, por exemplo, na displasia do quadril, a gente vai abordar questões sobre a displasia do quadril dos taros anteriores. E aí, com isso, a gente consegue entender que tem algumas questões que elas se repetem com o tempo, né? Então, tem um padrão de questão que cai. Então, isso ajuda também para vocês, né, entenderem um pouquinho mais da aula e de como isso vai ser cobrado na prova escrita. Na prova prática, a gente tem casos como esses que eu mostrei, né, que são discutidos e que são visualizados. Então, essas aulas elas são úteis para a prova prática e para a prova teórica, além de dar aí um pouquinho mais da dimensão para vocês. E aqui a gente está fazendo então um lançamento da Black Friday, que a gente tem o lançamento do curso de ortopedia pediátrica com um desconto. Então, ele vem com um desconto de R$ 500 e um bônus super especial. Então, nesse bônus, é um bônus inédito, em que nós montamos um outro curso com questões comentadas de cada taro. Então, eu peguei, por exemplo, o taro de 2023, todas as questões de ortopedia pediátrica do taro de 2023 e fiz uma aula comentando todas essas questões. Depois uma outra aula com taro de 2022, por exemplo, com todas as questões de ortopedia pediátrica e aí comentando cada questão. Vocês verem como que essas questões vão caindo. A gente sabe que a ortopedia pediátrica é muito cobrada nessas provas, né? Então, entre 30%, 35%, 40%, às vezes, é cobrado aí na prova do TEOT e agora TEPOT, de ortopedia pediátrica. Então, como é um tema muito prevalente, né, a ortopedia pediátrica abrange tudo da criança, então a gente sabe que é um tema muito prevalente, então eu acho que é essencial que vocês tenham maior domínio, porque aí com isso vocês conseguem fechar as provas também, né? Então é muito importante. A ortopedia pediátrica é importante para vocês, além de fecharem as provas, é importante ter um domínio para atender no pronto-socorro, né? A gente está atendendo adulto, está atendendo criança, então você vai ter maior segurança para conduzir também os casos do pronto-socorro. Então eu acho que é muito bom que você tenha conhecimento, né, da área de ortopedia pediátrica. Além disso, a gente sabe que algumas residências, elas não têm aí, né, às vezes, uma ortopedia pediátrica tão forte, né? Então a gente sabe que podem ter algumas residências que são muito focadas em trauma, menos em ortopedia. Então o curso vem também para complementar, né,
essa área que às vezes pode estar faltando aqui e acolá na sua residência, né? Então, eu espero que esse curso seja útil, que vocês gostem, e lembrando que nessa Black Friday, então, a gente vai ter esse bônus super especial, do lançamento das aulas, mais as questões para quem fizer a aquisição nesses dias, né? Então, aqui é essa aula de lançamento, a partir de agora vocês podem comprar e eu espero que gostem e que desfrutem muito do curso de ortopedia pediátrica. Muito obrigada por todos que estão aqui hoje à noite, né, pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado da aula, as nossas aulas são mais ou menos nesse molde. E se vocês gostaram, comprem o nosso curso.